Carregamos um pouco de cada ancestral nosso. Portanto, somos a continuidade de muita gente que já passou por esse plano. Quero agradecer aos meus que encarnaram, cumpriram seu plano e retornaram para o mundo dos ancestrais. Pessoas que passaram por essa existência e contribuíram para que essa história chegasse até os dias de hoje. Seria muita pretensão minha dizer que essa história é minha. Reproduzo e dou continuidade a esse processo de transmissão dos conhecimentos através das gerações. Dentre meus antepassados, que não estão mais juntos de nós, estão meus avós paternos Benedito Bastos, Vodito, e Anésia do Carmo, Vanésia, e meus avós maternos, Eugênia Camilo, Vagênia, e Orlando Brito, Volando. Agradeço aos meus pais, Maria Aparecida Camilo dos Santos, Dona Pitica, e Luiz Bastos dos Santos, Luizinho Borracheiro. A minha esposa, Maria Ângela, e meus filhos, Thomas, Railê e Kizzy, pela compreensão dos momentos de ausência durante o processo de pesquisa e escrita do livro. Aos meus irmãos Selma, Ana e Jean e Érica. Agradeço também aos meus parceiros, que me ajudaram de forma técnica e em muitos momentos com o coração. Filósofo e teólogo Antônio Filogênio de Paula Júnior de Piracicaba. Grande mestre, escritor, poeta e membro da Academia Francana de Letras Carlos Assunção de Franca. Cladioval Costa, mestre Cosmo, historiadora e pedagoga Elide Fernanda Almeida, presidente do Conselho Deliberativo do Centro de Documentação de Cultura e Política Negra Jurandir Silvestre de Piracicaba, escritor e editor Lucas Carrasco de São Paulo, grande mestre da tradição oral Luiz Cláudio Barcelos de Araraquara, pedagoga com especialização em cultura afro-brasileira Márcia Costa Bonfim Názaro de Brasília, mestre em Direito Ambiental Margarida de Almeida de Angola, África. Mestre em Direito Internacional 8º Goio de Angola, África. As entidades pelas quais passei e foram importantes nesse processo. Grande abraço e muito axé a todos. Vanderlei Benedito Bastos. Xoxolosa, colesundaba, estimela, sume salta África. Uenoiabaleca, colesundaba, estimela, sume salta África. Xoxolosa, xoxolosa, colesundaba, estimela, sume salta África. Uenoiabaleca, colesundaba, estimela, sume salta África. Antigamente, antes de inventarem o avião, lá só se chegava de navio. E demorava muito. Havia de se atravessar o grande oceano. A África é um continente distante daqui. Terra de muitos rios, muitos lagos, girafa, leão, elefante, ouro e diamante. Aonde quer que os olhos toquem, toda a paisagem é bela. Certo tempo atrás, as cidades na África eram tão grandes, mas tão grandes que eram chamadas de impérios. Impérios com grandes rainhas e grandes reis. Xoxolosa, xoxolosa, colesundaba, estimela, sume salta África. Uenoiabaleca, colesundaba, estimela, sume salta África. Eram as chuvas que contavam a idade das crianças. Todo ano tinha um período das cheias, quando os rios e lagos inundavam pastos e campos. Isso acontecia uma vez por ano. E a data dos aniversários das pessoas eram marcadas em cada período de cheia. Para agradecer pelo vento que semeia, pela chuva que cai, pela criança que nasce,
o africano ora em canto e em dança. E foi tudo isso que Dandara descobriu quando foi passar as férias no sítio dos avós. A avó, Dona Maria da Penha. O avô, Seu Benedito. O sítio, Sítio São Pedro, em Piracicaba, no interior do estado de São Paulo. Dandara tinha 10 anos de idade. 10 anos não, 10 chuvas. Tinha a pele negra, escura como a noite. Um par de olhos vivos e atentos. Magra, conversadeira que ela só, o cabelo enfeitado em tranças. Dandara morria de medo dos bichos do sítio. Dandara tinha medo do Rindo e de Tarzan, que eram os 2 cachorros que tinham lá no sítio. Tinha medo da égua Estrela, do cavalo Curisco e do Raio, que era o cavalo do Zinho. Zinho é filho do seu Jonas, dono do sítio vizinho. Até das galinhas, medo Dandara tem. Ao alvorecer, no pomar, o bico de lacre, o canário, o anu, o trinca-ferro e muitos outros passarinhos faziam algazarra, exibindo as suas lindas penas. Enquanto amanhecia, o sol despontava por detrás das árvores do sítio. E todas as manhãs, Dandara acordava com a luz do sol que entrava devagar pela janela e suavemente tocava o seu rosto. Nessa hora, a menina também podia sentir o cheiro do bolo de fubá com erva doce que a avó assava lá na cozinha e do café passado no coador de pano. Vó Benedito acordava bem cedo para dar conta de todo o serviço do sítio. Dar comida para os bichos, limpar o lugar onde eles ficam, tirar leite da vaca, recolher os ovos da galinha para então soltá-la no terreiro. Montado em sua carroça, ele partia para a feira da vila para comprar, trocar e vender mantimentos. Por isso, que era com a avó Maria que Dandara passava a maior parte do tempo. Foi da boca da avó que Dandara ouviu histórias curiosas sobre os seus antepassados. Para quem não sabe, os nossos antepassados são as pessoas da nossa família que viveram bem antes de nós. São os avós dos avós dos avós de nossos avós. E você sabe quem eram os antepassados de Dandara? Era um negro africano. Dona Maria contou para Dandara que sua avó foi uma africana, trazida para o Brasil na condição de escrava. Já o seu avô foi um negro também escravizado, mas nascido aqui no Brasil. Ela contou que os seus antepassados eram negros bantus, porque vieram de regiões onde hoje estão os países do Congo e de Angola. Toda vez que Vó Maria falava sobre o passado de sua gente, os seus olhos ficavam feito mar, cheios d'água. Porque houve muita tristeza, houve muita maldade, mas essa parte da história vocês já ouviram, conhecem? O que pouca gente sabe e que Vó Maria contou para Dandara foi que por algum motivo o último senhor de sua avó deu a ela um pedaço de terra com documentos e tudo. E aquele pedaço de terra foi passando de geração para geração, até chegar às mãos de Dona Maria. Aquele pedaço de terra é hoje o Sítio São Pedro. No terraço, que dava vista para o campo e para o pomar, as duas, Dandara e Vó Maria, sentavam. E como seus antepassados, Vó Maria cantava. Quem canta na beira do mar é sim a sereia. Quem canta na beira do mar é sim a sereia. Corujá canta no toco, pombo canta no pombal. Corujá canta no toco,
coco, pombo canta no pombal, o galo canta no terreiro. Quero ver quem pode mais, quem canta na beira do mar. É sim a sereia, quem canta na beira do mar. É sim a sereia. Ai, diante das perguntas incessantes de Dandara, Vó Maria seguiu contando mais sobre o passado de sua gente. Vó Maria contou para Dandara sobre a importância que os tambores têm para os povos africanos. Para cantar, dançar e se comunicar. O povo africano valia-se do tambor, que além de um instrumento musical, funcionava como uma espécie de telefone. Os meninos, desde cedo, são educados para se tornarem verdadeiros mestres dos tambores. E eles, os meninos, sabem muito bem o que o toque dos tambores das aldeias vizinhas estão querendo dizer. Mas, para se fazer um tambor, primeiro é preciso escolher muito bem a madeira. Tambor não pode ser feito com madeira de árvore cortada. Tambor tem que ser feito com madeira de árvore caída, porque as árvores caídas são as árvores escolhidas por Deus para se tornarem tambor. As árvores sentem dor, elas choram, as árvores até conversam com a gente. As árvores conversam com a gente, vó? Sim, as árvores conversam com a gente até hoje. Claro que elas não falam com a voz que a gente está acostumado a conversar, mas com a voz das árvores, dos ventos, dos rios. Todos eles conversam com a gente. Mas como é a voz delas? Dandara, minha neta, para entendê-las, em primeiro lugar, precisamos ficar em silêncio e ouvir. Ouvir, ouvir. Olhar para elas com atenção. Fique em silêncio. Olhe para aquela mangueira e depois me diga o que você viu e sentiu. As duas ficaram um bom tempo em silêncio, olhando para a mangueira, sem fazer qualquer movimento. Muito bem, Dandara. Qual foi a primeira coisa que você viu? Perguntou Dona Maria. Nossa, vovó, tem bastante manga? Bem amarelinha e outras verdes. Isso mesmo. Isso é ela nos dizendo que estas mangas amarelinhas já estão maduras e prontas para serem chupadas. O que mais? Ai, vó, as folhas estão balançando. Muito bem, Dandara. Isso é a árvore nos dizendo que está ventando. Você viu como as árvores, as florestas, os animais conversam com a gente? É só prestarmos atenção e que perceberemos tudo o que eles estão falando. Os homens andavam por horas dentro da mata. Depois de escolhida a madeira, levavam-na para a aldeia onde ela era limpa e posta ao sol para secar. Então os artesãos faziam os tambores com as suas ferramentas. Demorava para fazer um tambor, mas depois de pronto, tinha a festa do novo tambor. E por falar em festa, depois de ralarem um milho para fazer o curau, Dandara e Vó Maria viram se aproximar a galope o Zinho. Zinho é aquele menino, filho do seu Jonas, dono do sítio vizinho, dono do cavalo Raio. Aliás, era nele que Zinho vinha montado. Dandara não sabia, mas aquele era um dia muito especial para todos os moradores da região. Naquele dia haveria a festa do tambu, ou noite do batuque de umbigada,
que é uma festa em que se celebra a fertilidade, o nascimento e muitas outras coisas. Assim que desceu do cavalo, Vó Maria foi logo apresentando. Zinho, esta é Dandara. Dandara, este é o Zinho. Zinho tinha 12 anos. 12 anos não, 12 chuvas. Como Dandara também era negro, tinha pele escura como a noite. Um par de olhos vivos e atentos. Era magro, passava a maior parte do tempo no lombo do cavalo de um lado para o outro. Ele estava apressado, pois muito eram os preparativos para a noite do tambu. Mas antes de ir embora, Zinho chamou Dandara para ir. E Dandara respondeu, é claro que vou. Vó Maria contou para os dois que aquela festa era como um pedaço da África ali, no chão de Piracicaba. A noite chegou rápido. No sítio, todos se preparavam para a festa. Na vila, não se falava em outra coisa. Ao longe, já se podiam ouvir os primeiros toques dos tambores. Da porta da casa, Dandara conseguia avistar a grande movimentação de pessoas que chegavam para a festa lá no sítio do seu Jonas. Vovô vestia uma calça marrom, uma camisa branca e uma blusa preta de lã por cima dos ombros. Já a vovó escolheu um vestido todo estampado em azul, preto e branco. Eles estavam muito felizes, pois se encontrariam com velhos amigos que eles viam poucas vezes no ano. A lua cheia iluminava o caminho e Dandara seguia como que hipnotizada, porque à medida que eles caminhavam, os tambores iam soando cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Mais encantada Dandara ficou quando chegou no terreiro e viu toda aquela gente. Desde os mais velhos até os mais novos como ela, dançavam uma dança ancestral. Os pés de Dandara iam se mexendo devagarinho. Aos poucos, ela foi sentindo um arrepio subindo por todo o seu corpo. E logo a música foi tomando conta de sua alma. O tambor soava grave no seu peito. Zinho olhava bem dentro dos olhos de Dandara e Dandara deixava ele entrar. Então Zinho começou a cantar uma moda que Dandara já sabia cantar. Pareceu tocar até mais bonito. Vô Benedito e Vó Maria dançavam, dançavam, dançavam. Soaram o apito, o tambor parou. Aí o cantador puxou uma moda que mexeu com o coração de todos os velhinhos. Moda, oh moda, a moda que eu cantei naquele dia, com o Risaltino em cima daquela serra. A moda que eu cantei naquele dia, com o Risaltino no alto daquela serra. E a morena, quando ouviu aquela moda, foi perguntou pra Risaltino quem eu era.
Vovô Benedito e Vó Maria dançavam. Ele parecia um menino. Ia pro chão, subia, rodopiava. Ela também, toda linda, com a sua saia, girava de um lado pro outro. Giravam e davam uma umbigada. Depoisinho chamou Dandara para dançar e ela bem que foi. A festa estava linda. Era mesmo como um pedaço da África, ali no chão de Piracicaba. Uma fogueira no canto, as pessoas conversando em volta e os tambores próximo à chama para aquecer e esticar e afinar o couro. A canja que era servida para tudo e qualquer um. Tudo isso fez Dandara se lembrar das histórias que Vó Maria contava. E a noite doía avançando madrugada dentro. Quando foi 3 horas da manhã, Dandara sentiu sono. Rizinho levou-a para descansar no sofá da sala. Ela capotou, foi acordar só 3 horas depois. Às 6 horas da manhã, os tambores ainda tocavam, mas já eram as últimas modas. Estava dando a hora do balão subir. Então, o festeiro, o dono da casa, pediu para pararem os tambores. Ofereceu aquela noite aos seus antepassados. Agradeceu a Deus por tudo ter dado certo. E, finalmente, aos convidados pela presença. E assim, acabava mais uma noite do tambor no sítio do seu Jonas. Todos se despediam. E Dandara fez questão de se despedir de Zinho. O menino ficou encantado com Dandara. Eles se abraçaram e ela ainda deu um beijinho em seu rosto. Nenhum dos dois falou nada, mas eu bem sei que cá no peito ambos torciam para que as próximas férias chegassem bem rapidinho. Depois, abraçada ao vô e à avó, Dandara voltou para o sítio São Pedro. No domingo, Dandara dormiu pra chuchu. As férias estavam chegando ao fim. Na segunda-feira à tarde, seus pais viriam buscá-la. E chegou a segunda-feira. Depois de muito chorar nos braços de Vó Maria, Dandara prometeu que as histórias que ela ouvira, ela contaria para todas as crianças que conhecia. E que para os adultos, Dandara mostraria como é fácil conversar com a natureza, ouvir os rios, os pássaros, as árvores, assim como faziam os seus antepassados, assim como faziam os avós, dos avós, dos avós, dos avós de seus avós. Quem canta na beira do mar é sim a sereia. Quem canta na beira do mar, é sim a sereia.